Então tá, pessoal. Então vamos começar, vamos continuar no assunto de algoritmos gulosos. A gente está estudando o problema de caminhos mínimos e a gente começou na aula passada a olhar o algoritmo de Dijkstra para resolver o problema dos caminhos mínimos. Então vamos continuar nesse ponto a partir de agora. Tá? Então, lembrando, o problema dos caminhos mínimos, a entrada é um grafo dirigido, G igual a VE, G é o conjunto de vértices, é o conjunto de arestas, e eu tenho uma função de custo que associa um custo a cada aresta do grafo. Né? Mapeia o conjunto dos grafos, o conjunto das arestas do grafo, no conjunto dos reais. O custo de um caminho nesse grafo, que sai do vértice V1, passa pelo V2 e vai até o vértice VK, é dado pela somatória dos pesos das arestas de todos os vértices que compõem esse caminho. O caminho mínimo é o caminho de menor custo nesse grafo. A gente já viu na aula passada que existem três variações desse problema. O de fonte única, o destino único, eu parto de um vértice e chego em todos os outros. Par único, quando eu dou como entrada os dois vértices, o de início e o de fim, de todos os pares que acha o caminho ótimo entre todos os pares de vértices do grafo. A gente viu que esse problema ele obedece à propriedade da subestrutura ótima, porque os subcaminhos do caminho mínimo também são caminhos mínimos, então vimos isso na aula passada. E começamos a ver o algoritmo de Dijkstra. Né? Então, o que o algoritmo de Dijkstra faz, basicamente, a gente viu já na aula passada, né? A gente ordena, a gente carrega os vértices numa fila Q, vai extraindo os vértices mínimos e vai explorando os vértices adjacentes a esse vértice que eu acabei de extrair, do vértice que me dá o caminho mínimo, né? A escolha mínima. E aí foi fazendo o relaxamento dos vértices. Né? Nós vimos isso na aula passada. Então a gente vai continuar a partir desse ponto. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é por que o Dijkstra ele me dá o caminho mínimo, né? Que é a corretude do algoritmo, que é uma coisa que a gente frequentemente não faz muito aqui nos algoritmos que a gente estuda, mas nesse caso a gente vai ver só para a gente entender um pouquinho melhor a história da escolha gulosa. Bom, então lembrem-se que a gente adiciona, né, aqui no vértice, a gente adiciona no caminho mínimo, né, o vértice U que tem o menor valor de DU que esteja na fila naquele momento. DU é o valor da menor distância conhecida do vértice de origem S, até o vértice U que eu estou visitando nesse momento. Então, por que isso funciona? Né? Então, eu quero provar que sempre que U é adicionado a S, a gente vai ter DU igual ao custo do caminho mínimo entre S e U. Ou seja, D é mínimo e se mantém daí em diante. Então lembrem-se, esses simbolozinhos aqui o que são? DU é o custo conhecido do vértice U no momento da inserção. E acho que é delta. Delta SU, né, é o custo do caminho mínimo entre o vértice S, que é o vértice da origem, e o U, que é o vértice atual que eu acabei de escolher. Então eu quero mostrar que sempre que eu adiciono a S, né, ao conjunto de vértices já visitados, sempre que eu adiciono U, a gente vai ter DU igual ao custo do caminho mínimo entre S e U. Ou seja, o D é mínimo
e que se mantém daí em diante, para todos os U's que eu incluo. Tudo bem até agora, pessoal? O que é que vocês querem que... Vocês precisam repetir aqui a execução do algoritmo? Ou está tranquilo? Tranquilo, sim. Tranquilo? Então tá bom. Professor, pode repetir, por favor? Vou repetir então. Então vamos lembrar como é que funciona o algoritmo. Ok. Quando tudo começa, a gente tem então a entrada, o grafo, os custos e o vértice de origem. Então eu começo associando a esse valor de dv para todos os vértices infinito, exceto para o primeiro elemento, para a origem dos caminhos, onde ds vai ser igual a zero. Vou manter aqui S, que é uma estrutura de dados que guarda o conjunto dos vértices já processados. E carrego todos os vértices do grafo numa fila de prioridade Q. Certo? Até aqui a linha 5 do algoritmo, alguma dúvida? Não. Não? Tá bom. Então, aí eu entro nesse loop enquanto Q diferente de vazio, né? E ele será vazio em algum momento, porque eu vou extraindo todos os elementos de Q, certo? Então, em algum momento ele vai estar vazio. Esse extrair mínimo de Q, então, retira o vértice U, que tem o menor valor de DU de Q. Carrego esse vértice que eu acabei de retirar no conjunto de vértices já processados e faço o relaxamento dos vértices adjacentes, vértices V adjacentes a U. Então, pego todos os vértices V adjacentes a U e faço o relaxamento. A operação de relaxamento é: eu verifico se o custo que eu conheço para chegar da origem até V naquele momento é maior do que o custo para chegar em U e de U a V, né? E de U a V nesse momento aqui da inserção. E aí, se for maior, eu faço relaxamento, ou seja, atribuo a DV o custo de DU mais o custo da aresta de U até V. Vamos ver aqui a execução rapidamente? Então, começando no início, todos os vértices têm o valor de D infinito, né? Então, exceto o vértice de origem, então o D de S é zero, D de U é infinito, D de V é infinito, D de X é infinito, D de V é infinito. Então, começo retirando da fila V, da fila Q, o vértice de menor custo nesse momento da execução, que nesse caso é o vértice S, certo? E faço o relaxamento de todos os vértices adjacentes. Então, eu tenho aqui, os adjacentes de S são U e X. Tudo bem? Então, eu comparo o custo que eu conheço para chegar até U a partir da origem, que é infinito, com o custo de vir de S e chegar a U através de S. Então, 0 mais 10 é menor do que infinito, portanto, eu faço a substituição. Mesma coisa para o outro vértice, 0 mais 5 é menor do que infinito, então eu faço a substituição. Então, faço o relaxamento. E aí, pego de novo o elemento não processado que tem o menor custo, nesse caso é X. Certo? Faço o relaxamento dos adjacentes. O custo de... até esse ponto aqui está tranquilo, pessoal? Sim. Tá? Beleza. Faço o relaxamento aqui dos seus adjacentes, nesse caso V e Y. Então, faço a atualização. Né? Relaxo V e Y. Pego o vértice não processado com menor custo, 7, faço relaxamento. E assim por diante, até que todos os vértices estejam presos, que significa que eu já passei por todos os vértices. Então, nesse momento eu tenho o caminho mínimo para sair da origem e cada vértice para chegar em X é 5, para chegar em U é 8, para chegar em V é 9, para chegar em Y é 7. E eu tenho também o caminho. Né? Para chegar em V, eu saio desse, que é o S, né? De S para X para U e de U para V. Para chegar em Y, eu saio de
S, vou para X, e assim para Y, assim por diante. Certo? Então, esse é o algoritmo de Dijkstra. Tudo bem, pessoal? Refrescou aí? Sim. Beleza, então vamos seguir. Bom, então agora vamos lá. Provar que sempre que U é adicionado a S, a gente tem D de U igual ao mínimo para chegar à distância mínima entre S e U. Ou seja, D é mínimo e que isso se mantém daí em diante. É isso que eu quero provar. Que a escolha gulosa me leva ao caminho mínimo, porque toda vez que eu escolho o cara mínimo, eu estou escolhendo o cara que tem que naquele momento tem o menor custo para sair da origem e chegar até U. Então, para provar isso, né, a gente é fácil ver, né, que para todo V pertencente ao grafo, o caminho conhecido, o custo do caminho conhecido de S até V, que é D de S, ele é maior ou igual ao mínimo, certo? Ele não pode ser menor do que o mínimo. Beleza? Porque ele é infinito, né? E como ele começa com infinito, e eu vou descobrindo custos menores, né? Mas de qualquer maneira, qualquer custo desse vai ser, no mínimo, igual ao mínimo. Tá? Não pode ser menor do que o mínimo, porque senão não seria mínimo. Tudo bem? Essa anotaçãozinha aqui, delta SV, me dá o mínimo, tá? Então, seja o primeiro vértice escolhido, tal que existe um caminho mais curto até U. Então, U vai ser o primeiro vértice escolhido, tal que existe um caminho mais curto até U. Ou seja, D de U é maior do que o custo mínimo entre S e U. Se isso acontece, a gente vai mostrar que isso seria uma contradição. Vamos tentar provar isso por contradição. Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Até esse ponto aqui? Alguma dúvida nessas coisinhas que eu falei? Tudo bem, pessoal. Vou seguir. Bem, seja Y o primeiro vértice em V menos S, ou seja, o conjunto de vértices menos os processados, ou seja, todos os não processados, que pertence ao caminho mínimo verdadeiro de S até U. Já que aquele não é o caminho mínimo verdadeiro, deve ter um cara no meio do caminho que é mínimo. Certo? Bom, se isso é verdade, né, então D de Y é certamente o mínimo, o valor do caminho mínimo, o custo do caminho mínimo entre a origem e Y, pois para o predecessor X de Y, onde X pertence a S, ou seja, o cara que já foi processado, D de X é mínimo, já que U é o primeiro vértice incorreto. Né? Se eu estou escolhendo um cara incorreto, né? Se eu estou escolhendo um cara incorreto, todos os outros que eu escolhi antes eram corretos. Tanto que eu adicionei a S. Além disso, quando eu inseri o X em S, a aresta XY, ela foi relaxada. Por quê? Porque se X é o predecessor de Y, ele é adjacente a Y. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter o valor correto de dy, porque eu relaxei aquele caminho. Né? Então, está aqui que eu estou listrando. Então, eu tenho aqui o S, que é o conjunto dos já processados, certo? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui meu ponteirinho, que é mais fácil de ver aqui. Como é que liga o ponteiro? Espera aí. É assim, acho que é desse jeito. Não, não é assim, não. Tem um jeito aqui de escolher o ponteiro. Ah, pronto. Então, olha só. S é o conjunto dos vértices que já foram processados, né? Tem um vértice X que eu já escolhi antes, ok? Tem um Y que está no caminho para U, e minha hipótese é que se o caminho que eu conheço até U nesse momento não é o mínimo, deve ter um cara no meio do caminho que tem o custo menor. Tá? Então, eu sei que X foi corretamente escolhido, porque ele foi adicionado a S. Y, né, é o vértice que está no caminho real entre U, o que tem o mínimo. E se eu estou querendo provar a contradição, eu escolhi um U, tal que DU não é mínimo. Eu quero mostrar que isso é uma contradição. Tá? Então, nesse ponto aqui, é assim que eu estou. Deve ter um Y que é menor do que o custo dele é menor para chegar em U do que o que eu conheço de U.
Então, vamos seguir. Beleza. Bom, então, significa que eu vou ter um D de U que é maior do que o caminho mínimo, que é a minha hipótese inicial, né? Pela substitutura ótima, eu sei que esse cara ele é maior do que S, custo para chegar em Y, a partir de S, mais o caminho mínimo entre Y e U, e é igual, obviamente, a que D de Y, já que eu estou assumindo que deve ter um cara que está no meio do caminho que é menor. Então, se os pesos são não negativos, né, certamente D de U é maior do que D de Y, né, já que ele era maior também do que D de Y e mais o caminho mínimo entre Y e U. Ora, mas se o D de U é realmente maior do que D de Y, o algoritmo teria escolhido Y ao invés de U, já que na fila eu sempre escolho o menor. Portanto, isso aqui é uma contradição, né? Eu sempre escolho o de menor custo. Então, com certeza, D de U tem que ser igual ao caminho mínimo entre S de U no momento da inserção entre U e S. Porque senão, já que a escolha anterior foi correta, essa agora tem que ser, já que eu relaxei os vértices todos. Então isso mostra que o algoritmo de Dijkstra, quando eu escolho o vértice, eu sempre estou escolhendo o cara que tem o menor caminho conhecido a partir da origem até aquele momento. Como eu faço essas escolhas todas as vezes, então, desde a primeira escolha até a última, eu estou sempre escolhendo de menor custo, portanto o Dijkstra me leva ao caminho de menor custo. Então isso mostra a corretude do algoritmo de Dijkstra. Tudo bem aqui? Ok. Beleza, então vamos seguir. Legal. Bom, agora que a gente já viu a corretude do algoritmo de Dijkstra, a gente consegue saber qual que é o custo desse algoritmo. Então vamos lá. Acompanha aqui comigo. Pode ver aqui, beleza? Tranquilo? Ok. Tá. A carga desses vértices deve ser O de V, porque eu passo por todos os vértices. Se eu implementar a minha fila Q usando um heap binário, então toda vez para extrair o menor elemento, a gente já sabe, o custo ele é O de log de V. Certo? Aqui, usando o mesmo argumento que a gente viu no algoritmo de Prim, dá para ver que eu passo por todas as arestas. Então, ao final da execução, eu vou ter O de E arestas. E, de novo, como aqui eu estou atualizando os pesos lá da fila, eu vou ter o custo O de log de V. Certo? Então, no final das contas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter O de V, mais O de V, mais V, O de log de V, mais E vezes O de log de V. Fazendo aqui as continhas todas, isso aqui vai ser V, O de log de V. O que é V? O que é V, O de log de V? Ah, tá. O que eu fiz aqui? Primeiro eu peguei todos os caras em V de menor ordem e tirei. Tá? Então esse cara tem a menor ordem, esse cara tem a menor ordem, os dois saem, fica V, O log de V. Né? Só esse cara aqui. E mantive o termo em E, O log de V. Esse cara aqui. Certo? Então, isso aqui seria V mais E log de V. Se todos os vértices são alcançáveis, né, então certamente eu tenho o E dominando o V. Portanto, o custo desse algoritmo total é O log de V. Tá? Mesmo custo do algoritmo de Prim, né? Para outro problema, né? Para a árvore geradora mínima. Mas é o mesmo custo. Tá bom? Na verdade, são dois algoritmos bem parecidos, né? Então, o custo do Dijkstra seria
O é de log de V. Ok? Pessoal, esse log de Vzão e log de Vzinho é a mesma coisa? Desculpa, Luísa, tá certo, é a mesma coisa, tá? Beleza. Isso é erro aqui na transparência, tá? É a mesma coisa. E tu sabe o que é V aqui, né? Dos vértices? Número de vértices. Tá? Número de vértices. Desculpa, é a mesma coisa, tá? Por favor, depois vocês corrijam aí na transparência quando vocês forem estudar. Beleza. Então esse aqui é o algoritmo de Dijkstra.